Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Paternes University e hoje com mais uma palestrinha, com mais um coaching, contando e compartilhando um pouquinho do conhecimento deles ou dela com vocês aqui no Paternes University. Seja bem-vinda, Alice Freitas, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito prazer, uma alegria estar aqui com você, viu? Alice, É muito muitíssimo bom. obrigado por você ter aceitado o convite. E me fala uma coisa, fala um pouquinho quem é a Alice, o que você faz exatamente. Você está em Mauá, um beijo pro pessoal de Mauá. Apresenta um pouquinho, fala sobre você para mim, por favor. Ótimo. Sim, eu estou aqui em Mauá, né, ABC Paulista. Eu sou coach de propósito de vida, como você disse aí, né? Então, o meu foco é realmente ajudar as pessoas a se conectarem com o seu propósito do ser, assim como um todo, né? Também sou terapeuta holística, integrativa, então integro várias técnicas que eu conheço, né? Eu utilizo nos meus atendimentos, e facilitadora de círculos femininos, onde eu trabalho ali o resgate da mulher, o resgate da energia feminina. Bom, terapeuta. Bom, eu não sei, né, se eu preciso explicar mais alguma coisa, mas eu gostaria de acrescentar que eu sou casada, mãe de 2 homens maravilhosos e 2 garotos, né, e uma mãe muito feliz. Muito legal. Esse negócio de terapeuta holística, eu não sei o que é que eu vou aprender hoje. E guardiã do círculo sagrado feminino. Muito, muito interessante. Então, bem-vinda, bem-vinda. Então, começa com a gente. Obrigada. Olha, eu gosto de dizer que a minha evolução, ela se deu por conta de muitos bastas na minha vida, né? E se não fosse esses bastas, eu não teria chegado aonde eu cheguei, né? Todas essas coisas que eu faço hoje é por conta disso. E assim, eu gostaria de contar um pouco da minha história, porque eu acho que ela vai explicar melhor cada um desses pontos que eu falei, né? Tanto sobre o propósito, como também ser guardiã, ser terapeuta holística. Mas terapeuta holística, na verdade, é quando você olha uma pessoa, uma terapia, que você olha ela como um todo. Né? Você vai direto, não apenas na causa do problema, mas na raiz. E olha a pessoa não apenas como um ser físico ou mental, mas também emocional, espiritual e energético. Então, por isso que a gente acaba integrando várias técnicas e olhando para essa pessoa como um todo. Né? Então, se deu para entender um pouquinho. Deu para entender sim, deu para entender o que é, mas depois você vai me explicar melhor. Mas me conta a tua história. Então, tá bom, vamos lá, gente. Eu posso dizer que a minha vida, todo o drama da minha vida iniciou com uma grande insatisfação, né? Eu era uma pessoa muito insatisfeita, mesmo tendo uma vida assim bem, bem bacana, né? Quem olhasse de fora, ia falar, nossa, a vida da Alice é perfeita, né? Eu, na verdade, assim como a maioria das pessoas, eu cresci entendendo que tinha que seguir uma cartilha, né? Então, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, comprar uma casa, um carro. E meio que esse já era o meu plano de vida. Com 15 anos eu comecei a trabalhar numa área que era a confecção feminina. E assim, eu entrei lá consciente de que eu tinha que me tornar líder em alguma coisa dentro daquela empresa. Então eu não me preocupei em ver se era uma coisa que eu gostava. Eu simplesmente sabia que eu tinha que se tornar uma líder, uma chefe, uma gerente para poder ganhar dinheiro, né? Era o foco, estava tudo programado. Nesse meio tempo, eu conheci o meu esposo hoje e com 3 meses de namoro, então assim, aos 15 anos eu comecei a trabalhar, com 17 anos eu conheci ele e 3 meses de namoro eu engravidei. Uau. Então imagina, né, a loucura que foi isso. Pulei, né, acabei errando ali na cartilha, era para eu casar primeiro, eu acabei engravidando primeiro e muito rápido, mas eu assumi essa responsabilidade. Só que assim, eu fiz uma coisa que a maioria das pessoas também fazem, que é empurrar com a barriga. A coisa não tá lá muito boa, mas você vai levando. Então eu trabalhava numa área que eu não gostava, mas eu ganhava bem, então eu tinha que ir levando. Eu não estava satisfeita com o meu relacionamento, porque para mim, na minha cabeça, começou tudo errado, devia ter sido diferente.
mas fui empurrando com a barriga. 5 anos depois, eu engravidei novamente. E assim, foi um período difícil porque eu ainda não sabia se eu queria permanecer casada. É muito interessante como a gente vive uma vida inteira, né, na dúvida do que fazer. Então, assim, eu fiquei por muito tempo mesmo naquele pé fora e pé dentro, sabe? Será que eu quero isso mesmo? Porque começou errado, acho que eu vou sair, acho que não, acho que eu vou ficar, acho que eu vou... Enfim. Mas por que eu não saía, Paulo? Porque quando você olhava para minha história, eu falava assim, do que eu estou reclamando? Né? Eu tenho um marido bom, que trabalha, que é fiel, a gente tem uma vida financeira, até um certo período estava tudo indo muito bem. Por que você vai sair disso? Então eu me sentia muito ingrata. Isso acabava comigo, né? Isso foi me detonando porque eu falava, eu olhava para minha vida e eu queria ser feliz, mas eu não conseguia. E aí fui levando a vida. Eu acho que foi uns 10 anos levando, de verdade. Assim. Uau. Me buscando, pesquisando coisas, mas eu nunca tinha procurado uma terapia. Procurei uma terapia, mas nada muito, não me envolvia muito, né? E aí chegou um tempo da minha vida que eu tive uma grande perda. Tive um amigo, né, que se foi, assim, muito rápido, de forma inesperada, muito jovem, tinha quase a minha idade. E essa pessoa tinha os mesmos dramas que eu. Então, assim, a gente conversava muito porque a gente passava pelos mesmos dramas. A gente estava trabalhando numa área que não gostava, a gente não sabia se queria continuar casados, a gente não sabia por que se sentia insatisfeita, tinha energia para criar coisas novas, mas não sabia onde colocar essa energia, não tinha direção. E quando essa pessoa se foi, assim, para mim, eu falei assim, e se fosse eu? Porque essa pessoa, um mês antes eu tinha encontrado e essa pessoa tinha falado que ia mudar a vida dela. Eu falei, não, eu decidi, eu vou mudar tudo. Eu vou embora, eu já estou procurando casa em outro lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, já falei com fulano, com ciclano. E um mês depois ela foi. Né? Então, para mim foi um baque muito grande, porque não tinha como eu não me colocar naquele lugar. E foi aí que eu comecei a analisar novamente a minha vida, vi que eu não estava infeliz. Eu não estava feliz, na verdade eu estava infeliz. E eu não sabia que direção tomar. E que não dava mais para permanecer ali, naquela situação. E eu posso dizer que esse foi o grande primeiro basta da minha vida, porque foi uma coisa que eu decidi e falei assim, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. E na época eu lembro que eu ouvia muito uma rádio que falava sobre desenvolvimento pessoal aqui na Rádio FM, Rádio Mundial, já deixo aqui para o pessoal ouvir, porque fala sobre isso. E eu tinha ouvido falar sobre coach, e eu adorava o tema, mas eu não sabia nem o que era, nem por onde começava. E eu falei assim, não, eu já sei o que eu vou fazer, agora eu vou passar por um processo de coach. Mas, nessa época, como eu disse, né, minha vida financeira estava péssima, relacionamento, trabalho, necessidade por todos os ângulos. Mesmo assim, gente, quando você dá um basta de verdade, quando você decide promover a mudança, você dá um jeito. E eu encontrei um coach aqui na minha cidade mesmo. E falei assim, eu vou passar com ele. E fui sem nem saber o que era. Eu sentei na frente dele e literalmente falei assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu só sei que eu não estou feliz e eu preciso sair desse estado. E eu acho que aqui vai me ajudar. E essa pessoa falou, pode falar. Não falei nada, não falei nada. Eu fiz, interessante. E é legal, sabe, Paulo, porque assim, financeiramente, para mim, quando eu olhava para a parte financeira, eu falava assim, não, isso é impossível para mim, é muito caro. Muito caro. E essa pessoa chegou e falou o valor para mim. Na época, isso há o quê? 3, 4 anos, eram uns R$3.500 para uma pessoa que não tinha dinheiro para nada, vou falar bem a real. Mas eu falei assim, não, eu vou fazer. Eu não sei como, eu vou pegar empréstimo. E aí também é um outro aprendizado que eu tive muito forte. Que assim, o quanto o seu orgulho, né, é maior que a sua felicidade. Porque eu não tinha esse dinheiro, eu tinha uma pessoa que eu podia pedir, mas o meu orgulho jamais deixaria eu fazer isso. Alice, deixa eu fazer uma pergunta.
pode perguntar. É bom que eu bebo uma Esses 3.000, toma uma aguinha aí, coloca uma vírgula, deixando para eu entrar aí. Esses três, você procurou o coach, esses 3.500, até para a gente entender que nós ouvimos muito sobre coaches, mas muitas pessoas têm medo, acham besteira, né? Falam, Zé é para rico, pobre não tem coach não, pobre dá um chacoalhão e vai, né? Tem várias opiniões formadas sem mesmo conhecer e saber. Esses 3.500 reais era para quê exatamente? Então tá. Bom, eu fui lá e ele falou assim, Alice, a gente vai fazer 10 sessões por R$3.500. Eu falei, caraca, meu. Mas assim, dentro de mim, eu tinha uma certeza tão grande que se eu fizesse essas sessões, a minha vida ia mudar. Mas era sessão do quê? Falou... Sessões do quê? Você tá exatamente como eu estava no dia que ele falou isso. Eu não sabia o que ia acontecer. Isso, Eu sabia por R$3.500. Eu sabia a mesma coisa que você. Tanto é que, como eu disse, eu sentei na frente dele sem saber o que eu queria. Eu falei, eu quero sair desse estado, né? Hoje eu entendo que eu estava entrando numa depressão, né, naquela época. Mas nem isso eu tinha identificado ainda, né? Eu falei, eu preciso sair dessa situação. E aí ele chegou em mim e falou assim, Alice, que tal se a gente olhar para um propósito na sua vida? Eu sinto que você está sem propósito, você está sem direção. Eu falei, pode ser. Quer dizer, o que ele falasse ali pra mim, eu ia dizer... Você estava procurando alguém que te desse o caminho. O que falasse estava bom. O que ele falasse ali, eu ia topar, porque pra mim, dentro de mim, era isso que eu precisava fazer. E aí eu lembro que eu fui, né, engoli meu orgulho. Eu falei assim, eu vou pedir um dinheiro emprestado para essa pessoa e vou pagar daqui 3 meses. No final do ano, eu vou receber meus 13º e eu pago essa pessoa. E eu pedi, e assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas, um detalhe aqui lá dentro, essa pessoa não tinha R$3.500 para me emprestar. Essa pessoa falou, eu tenho 2.000. E eu liguei pro coach e falei assim, eu tenho 2.000, o que você pode fazer? Aí ele falou, eu posso te dar 6 sessões. Eu falei, tá bom. Então tá. 6 sessões, 2.000. E eu gosto muito de frisar isso. Foram 10 anos tentando tomar a decisão de cuidar de mim, de investir em mim. E 6 sessões para mudar a minha vida. Mérito do coach, muito mérito dele, mas muito mérito meu, porque eu fui determinada a promover essa mudança. Quando a gente fala um basta, o basta é a decisão real, é a decisão de que, assim, é isso que eu vou fazer agora e ponto final. Nada vai me impedir. Então, tudo que ele falava que eu tinha que fazer, eu fazia. Né? Então, se eu tinha que ler, eu fiz tudo e me dediquei ao máximo. E foi a melhor coisa da minha vida, porque, assim, ali eu entendi o meu propósito, né? E o que é o propósito? Né? Não é exatamente, pelo menos eu gosto de olhar dessa forma. Muitas pessoas entendem que propósito de vida é você encontrar o que você ama fazer, um topo, para você correr atrás desse topo, né? E para mim, propósito de vida é você saber qual é o caminho mais divertido para você, o caminho que tem a ver com você, o caminho que, quando você estiver trilhando ele, vai aparecer várias outras coisas e você vai poder abraçar, porque é disso que eu gosto. Esse é o meu caminho perfeito. E aí ele me direcionou. E eu falei assim, eu descobri, né, que eu queria trabalhar ajudando as pessoas a se desenvolverem. Que até em um dos processos, né, numa das sessões, eu me recordei de quando eu era criança. Eu falava que quando eu crescesse, eu queria trabalhar ajudando pessoas, conversando com elas. Assim, desde muito pequena era isso que eu queria. Então eu acabei resgatando isso também. E, gente, reconhecendo a mim mesma, né? Porque num processo de coach, aí sim eu posso dizer o que acontece, né? Através de ferramentas, né? E perguntas poderosas, né? A gente vai se conhecendo. Então, eu descobri qual que era o meu perfil. Então, por que eu fazia as coisas do jeito que eu fazia? Eu entendi os meus porquês, né? Para você dar um passo, por exemplo, quando eu escolhi que eu ia trabalhar em uma empresa e ser gerente, eu estava escolhendo isso não por mim, né? Eu estava escolhendo isso porque estava numa cartilha de que esse era um modelo de sucesso.
Mas quando você se conhece, você entende o porquê, você vai ver que talvez não é qualquer empresa que você vai entrar que você vai se dar bem. Né? Se eu tenho um perfil, por exemplo, que gosta de estar no meio de pessoas, de comunicar, que é uma coisa que eu gosto, eu vou sofrer muito se eu ficar num lugar fechado, que era o que acontecia. Né? Porque eu trabalhava como operadora de CAD, então eu ficava numa salinha sozinha o dia inteiro, num computador, né? E não sabia porque era infeliz. Mas por quê? Porque eu não estava exercendo aquilo que me fazia bem, porque eu também não conhecia, né? Então, também saber quais eram os meus valores, também fez eu entender o porquê que eu sofria tanto com algumas questões, né? Que, sabe, às vezes a gente se culpa muito. Quando você não se conhece, você se culpa muito, porque tudo aquilo que é sombra, né? Vamos dizer assim, a gente quer abafar, a gente quer trazer luz nela, né? Então, sei lá, todos os meus defeitos eu quero eliminar, né? E não é o certo, né? O ideal é você entender, né, as suas características, compreendê-las e lidar com elas. E elas vão perdendo força a partir do momento que você reconhece. Né? Então, através de todo esse processo, eu me conheci, vi o que eu gostava, vi que tinha tudo a ver comigo, e aí eu falei, já sei, eu quero ser coach. Né? Tipo, decidi ali, na última sessão. E assim, aí que a mágica acontece. Porque eu acredito muito no fluxo da vida. Quando você faz o que você gosta, quando você sabe o que você quer, as coisas começam a acontecer. E assim, comigo foi assim. Né? Eu comecei a conhecer pessoas da área, eu comecei a ser convidada para fazer parte de eventos na área. Eu ganhei um desconto em um curso de coach, assim, que eu fiquei abismada. E eu consegui fazer. E eu te juro, 3 meses depois eu já era coach, já estava atendendo minha primeira cliente de coach. E então, assim, eu ainda trabalhava na outra área, ainda, lógico, é transição, né? Mas eu já não era mais, não ficava triste, porque eu já sabia que aquele ali era apenas um degrau, era apenas um lugar que estava me auxiliando a realizar o meu verdadeiro propósito. Agora tinha sentido, né? Porque trabalhar só para sustentar, para ter dinheiro ou para ter um status dentro de uma empresa legal, cansa, não sustenta, não motiva. E foi isso que aconteceu, pelo menos nessa fase da minha vida. Então, eu posso dizer que o primeiro basta foi sair de uma depressão que eu nem sabia que estava, foi ter perdido uma pessoa importante que eu vi que não pôde realizar os seus sonhos. Não deu tempo. E aí esse foi o basta para mim. Eu falei, não, para mim tem que dar tempo, então eu vou correr atrás. E descobrir o meu propósito de vida foi o que me colocou no fluxo. Então, para mim, hoje, a primeira coisa que eu diria para alguém é encontre um propósito, entenda o seu propósito, se conheça para você entrar nesse fluxo. E o propósito, quando você fala encontre o seu propósito, você quer dizer, primeira coisa, se você não está feliz, pode ter certeza que você não está vivendo o teu propósito. Ou não? Então, é isso, mas sempre deixando claro que, assim, o propósito, geralmente as pessoas acham muito que é questão de trabalho só, né? Mas é uma questão do que você ama viver na sua vida. Então, o que você ama ler, o que você ama assistir, qual tipo de pessoa que você gosta de conversar. Quando você se encontra com o seu propósito, é como se a sua família de alma começasse a aparecer para você. Você não vai mais, por exemplo, se cobrar tanto ou se culpar por ser uma pessoa do jeito que você é. Porque você vai se gostar, você vai entender que você é assim e ponto. Você se conhece, sabe? Conhecer. Eu sempre falo, como que você vai gostar de alguém ou confiar em alguém que você não conhece? Sim. Então, o propósito para mim é você se conhecer profundamente, a ponto de saber quais são as suas maiores qualidades, a ponto de saber quais são as suas fraquezas. Eu uso sempre uma hashtag que eu aprendi bem nesse período, né? Que é seja quem você nasceu para ser. Porque enquanto a outra frase, né, tem uma frase muito dita que fala assim, seja o que você quiser. Sim, eu posso ser o que eu quiser. Mas a que esforço?
eu preciso me esforçar tanto assim, tanto, porque eu posso mesmo, posso fazer o que eu quiser da minha vida, mas a que esforço? E por que não fazer o que eu nasci para fazer, o que tem a ver comigo? Isso vai ser muito mais fácil, vou fazer de um jeito muito mais lindo, muito mais leve, e eu vou ter o retorno que eu desejo, o reconhecimento, né? Por exemplo, antes, quando eu trabalhava só pelo dinheiro, o único reconhecimento que eu queria era dinheiro. Hoje, eu atendo uma pessoa, quando eu vejo aquele olhinho no final falando assim, nossa, é isso mesmo. Isso para mim já, eu ganho meu dia com brilho no olho de uma pessoa. Então, isso é propósito para mim. Entendi. Me fala sobre aqui esse terapeuta holística. O que é isso? Holística. Bom, e aí, né, gente? Ali se encontrou o propósito de vida, pronto, a vida virou uma maravilha. Você virou coach de propósito daí. Isso daí já existia ou você que criou? Você falou, não, eu vou ser coach e vou ajudar a gente que está perdida. Eu procurei trabalhar na linha que eu encontrei um nicho que eu entendi. Eu falei, bom, eu passei por isso, é isso que eu vou ajudar as pessoas a passarem. Entendi. Né? Então, coach pode ser, coach no geral, vamos supor, se você fosse me contratar como coach, poderia trabalhar qualquer coisa da sua vida, mas eu procuro focar e me especializar em propósito, né, em uma vida com propósito. E assim, agora que você falou isso, eu lembrei, né? Realmente, infelizmente, hoje existe muito preconceito com coach, né? Coach virou uma piada, né? As pessoas fazem piada de pessoas que são coach. E algumas são engraçadas, outras são bem dolorosas, né? Porque às vezes eu olho e eu falo, poxa vida, como que você pega uma área, né, de um profissional, coloca num lugar só e acaba com isso, né? Existem profissionais bons e existem profissionais não tão bons. Mas cada cliente vai achar o profissional que merece. Cada cliente vai ser atraído pela pessoa que ela está pronta. Se por um acaso essa pessoa se deparou com uma pessoa charlatona, vamos chamar assim, infelizmente a energia dela levou para esse caminho, né? Inclusive, ser terapeuta holística, né, me traz esse olhar da nossa energia, né, e de autorresponsabilidade. Então é muito fácil, né, ir lá e criticar uma área profissional que ajuda tantas pessoas. E assim, eu sou testemunha viva, que foi o processo que me tirou da lama, né? E eu ajudei outras pessoas nesse mesmo processo. Então, tomar muito cuidado, né, gente, com os preconceitos e com os bullying, né? Que de repente vira um bullying e aí a pessoa não se permite experimentar uma sessão de um coach legal, e ir lá se entregar para isso e de repente transformar a sua vida. E se por um acaso não foi desse jeito, então você tem que continuar cuidando, se buscando, para entender por que a sua energia atraiu uma pessoa que não foi legal para sua vida, né? Então você acredita que nós atraímos, até interessante você falar isso, né? Pessoas pessimistas, vamos falar, que é uma palavra que todo mundo já ouviu dizer, a palavra pessimista. Nós atraímos aquilo que somos? Exatamente. Pelo menos essa é a minha crença, né, primordial, que faz eu viver a minha vida. Porque assim, o que aconteceu no meu processo continuando, né, depois que eu identifiquei isso, eu comecei a trabalhar nisso, é óbvio, né, mas é claro, né, que a vida não ficou perfeita, né, os problemas continuam, a vida continua, né, gente? Não adianta achar que você vai fazer uma coisa e sua vida inteira está resolvida. Não é assim, né, é um processo inicial, eu falo que a gente vai passando de ano, né, você vai, opa, encontrei meu propósito, e agora? E agora? E agora? E nesse processo, eu ainda não estava muito bem com o meu relacionamento amoroso, ainda não era 100% como eu queria, porque a partir dali eu não queria menos, né? Já tinha entendido que o mundo era maravilhoso, que existia um fluxo, então eu queria perfeito. E aí, como eu já estava nesse caminho, eu comecei a falar o quê? A culpa é de quem, né? A culpa é do meu marido, né? Porque eu estou me buscando, mas ele não se busca. Então, quando você começa a culpar o outro, que é mais ou menos isso que eu falei, né? O pessoal culpa o coach, né? E, na verdade, enfim, quando você começa a culpar o outro, você está tirando a responsabilidade de si mesmo. Então, nesse período, como eu percebi isso, e durante os meus atendimentos eu percebia que muitos clientes meus não evoluíam
porque elas tinham crenças muito limitantes, né, que estavam muito enraizadas. E aí, dentro desse processo, unindo o útil ao agradável, buscando uma técnica, né, que ajudasse os meus clientes e que me ajudassem também, porque assim, eu estava vivendo um momento no meu relacionamento que era insustentável no sentido de, eu juro, eu ficava 50% indecisa se eu me separava, 50% se eu ficava. E nisso eu não conseguia ser inteira. E para mim era muito importante estar inteira em tudo que eu faço, né? Então, eu não suportava mais a situação porque eu não conseguia tomar essa decisão. Não conseguia. E aí eu já estava entrando novamente em um estado de muita dor. E eu falei assim, não, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso saber o que eu quero. E eu preciso ajudar as pessoas também, porque querendo ou não, como eu disse, a nossa energia atrai. Eles vinham pessoas para a mesma situação que eu, né? Então, como que eu ia ajudá-las? E eu posso dizer que o meu relacionamento, ele foi o segundo, eu vou chamar o segundo basta, segunda situação de basta, né, que eu tive na minha vida, porque foi por conta disso que eu busquei entender mais sobre crenças e cheguei na técnica do Theta Healing, né, que é uma técnica de terapia energética que cuida de mudança, né, de padrões, liberação de bloqueios, traumas e principalmente crenças limitantes. E assim, foi uma virada de chave, porque isso também me conectou mais com um olhar mais, como eu posso dizer, ainda mais ampliado. Porque como coach, você trabalha a ferramenta, você trabalha a mentalidade da pessoa, né? Mas eu não trabalhava ainda a energia das pessoas. Eu não entendia ainda tudo isso. Eu não entendia que ela cria a realidade dela, né? E tudo que existe aqui na minha vida, tudo que eu estou vivenciando hoje, eu criei. E nem fazia muito sentido isso para mim, porque toda vez que eu falo isso para alguém, fala assim, Alice, tá, então eu criei essa situação difícil, essa dor na minha vida, esse relacionamento infeliz. Infelizmente, você criou. Mas ao mesmo tempo que infelizmente você criou, felizmente você criou, porque se você criou, você pode descriar, né? E aí eu comecei a buscar isso. Isso é ser autorresponsável. Então, enquanto a gente está jogando no outro, você é a vítima. Quando você fala, não, peraí, o que eu tenho que mudar em mim? Aí você começa a tomar as rédeas da sua vida e criar. É aquilo assim, a sua fé, tipo assim, a sua fé é que vai determinar o seu esforço. O que você acredita? E tem algumas crenças que a gente tem que são muito claras. Eu já sei as crenças que eu tenho ou não, né? Mas algumas são enraizadas, né? São crenças que estão lá no nosso subconsciente. O Theta Healing me trouxe o entendimento de que nós temos crenças em vários níveis, né? Então, por exemplo, a nível energético, a nível genético, nós temos, ou seja, as informações do nosso DNA, dos nossos ancestrais, estão ali, essas informações, a gente capta essa informação e acaba trazendo para a nossa vida. A nível histórico, né, então, tudo que a maioria das pessoas acreditam, né, aquele consciente coletivo traz, a gente acaba acreditando junto. Então, sei lá, o clássico, homem não presta, pronto, todo mundo acredita nisso, e aí tem várias dificuldades para se relacionar. Outras crenças são a nível primário, que é tudo que a gente ouve, né, na infância. Quando você é criancinha, tudo que falam é lei, né? É verdade. E também a nível de alma, que são as crenças que eu digo que é a crença do eu sou. Tudo que você fala, eu sou insegura, eu sou isso, eu sou aquilo, você é o seu mestre. Então, quando você diz eu sou, é muito forte, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado com o eu sou. E através disso eu comecei a me trabalhar, né? A trabalhar as minhas crenças, a ajudar outras pessoas a trabalharem as suas crenças e a começar a criar uma realidade diferente para mim. E é engraçado, né? Que eu ouvia muito que quando você muda, o outro muda. E não fazia muito sentido isso para mim também. Mas realmente isso acontece porque assim, o meu marido, na verdade, ele não mudou.
Em muitos aspectos ele não mudou, mas já não me incomoda muitas coisas. Eu fui percebendo ao longo da vida que, por exemplo, um olhar que antes me incomodava, aquele olhar meio de ralo de olho, hoje eu não via mais, entende? Então é por isso que quando você muda, o outro muda. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse teu marido é o mesmo marido desde o começo, lá atrás ou não? Sim, é o mesmo. Tá com ele ainda, então ele deu sorte que você foi nesse coach. Eu vou dar um spoiler, é isso mesmo. Aliás, você já deu, né? A gente tá junto até hoje, tá? Spoiler do final. Desculpa, não, eu perguntei porque você tá falando do relacionamento, eu tô quietinho, não sei se eu pergunto, mas não aguentei. É legal falar isso, porque assim, os nossos relacionamentos, eles são os espelhos, né, da nossa vida. A gente atrai a energia que a gente precisa. Não é que se complementa, né? Eu não acredito muito nisso. Não é uma questão de complementação. Mas é assim, se eu me sinto uma vítima, eu acredito que eu sou uma vítima, eu vou atrair um algoz para minha vida. A partir do momento que eu não me sinto mais essa vítima, essa pessoa não precisa mais ser meu algoz. Energeticamente, a gente não precisa mais se complementar dessa forma. Entende? Então, é como se assim, você contrata o outro. Isso é autorresponsabilidade, entendeu? Se eu crio minha realidade, eu trago para minha vida as pessoas que estão nela. Então, se eu trouxe essas pessoas para minha vida, é porque algo tem. Entende? O que eu preciso aprender com isso? Então, eu fui muito em busca disso em mim. Né? O que essa situação, esse relacionamento está tentando me dizer? Né? O que em mim eu preciso mudar? O que em mim eu preciso resolver? Porque se não fizesse mais sentido a gente junto, simplesmente ia acabar. Né? Não por uma raiva, não porque eu isso ou ele aquilo. Mas eu acredito que iria acabar, né? De um jeito, não posso dizer, natural. E então, assim, eu vejo muitas pessoas desistindo dos seus relacionamentos muito rápido, né? E aí elas vão lá e encontram outros relacionamentos iguais, né? Ela muda o homem, o endereço, né? Ou a mulher, o endereço da mulher, mas ela traz as mesmas questões, os mesmos problemas. Então eu pensava assim, se eu me separar dele, eu vou atrair a mesma coisa. Então eu vou continuar, vamos ver. Vou me trabalhar, vou me cuidar, vou olhar para isso, vou olhar para aquilo. Então, assim, isso foi muito gratificante porque eu cresci muito, né? Esse relacionamento me fez crescer, fez evoluir muito. E assim, e não é que eu queria salvar o meu casamento, eu queria saber o que eu devia fazer com o meu casamento. Eu devia salvar, eu devia separar, eu devia... Tipo, devia, sabe? Então, eu tive que insistir um pouco mais, né? Um pouco mais. E assim, eu não me arrependo. E o teu marido, no caso, não vou nem falar no teu... Bom, não vou falar no teu caso, porque é a tua história. E o teu marido, no caso, por exemplo, se ele não fez a parte dele, até quando só eu vou mudar? E a outra parte não vai? O que eu penso, né? O que eu aprendi nesse processo? A vida inteira eu quis mudar o meu marido, porque eu achava que ele tinha que se buscar. Ele tinha que fazer a parte dele, ele não fazia a parte dele. Então, como que eu ia... Não era justo, né? Eu sempre achei que não era justo. Mas eu estava incomodada. Eu estava incomodada com aquela situação. Então, eu estava buscando. Eu tinha que buscar, né? E se eu não me sentia 100% confortável em me separar, porque uma coisa era certeza, se eu não queria mais, era só eu ir embora. E por que eu não ia embora? Então, isso também é uma crença muito forte, né? Que quando você não tem certeza, é porque ainda precisa para alguma coisa. Você já tomou aquela decisão que foi tão boa, mesmo difícil, mesmo que foi uma decisão difícil, você sente um alívio? Várias vezes. Então era porque era a decisão certa. Agora, quando você toma a decisão, não, eu vou embora, mas aí você tá pesado, você não consegue, ainda tem alguma coisa, tá te segurando, tem alguma coisa ainda para olhar. Então eu me baseava nesse sentir, né? Eu me baseava muito nesse sentir. E outra coisa, eu tenho um filho que é muito parecido com meu marido. Muito. Tenho 2 filhos. Eu tenho um rapaz que é muito parecido comigo e o meu mais novo é muito parecido com ele. Qual é a idade deles? 20, o meu mais velho, e 15, o meu mais novo. E esse meu mais novo, eu sempre falava que ele era meu desafio.
Porque ele era o pai dele todo. Então, se eu me separasse do pai dele, eu não ia me separar do meu filho. Então, a questão não era o meu marido, a questão era aquele defeito que eu achava que eles tinham, entende? Então, assim, se tá te incomodando, você tem que olhar o porquê tá te incomodando. Tá em você essa questão. Quando você curar isso dentro de você, não vai mais te incomodar. Entende? Então, foi isso que eu segui na minha vida. Né? Foi isso que eu fui levando. E foi assim que eu fui continuando, né, na minha guiança da minha vida. E hoje eu compreendo ainda mais, sabe, Paulo? Porque aí a gente entra nessa minha terceira fase da minha vida, que é a que eu estou vivendo hoje, que entra aí a questão do sagrado feminino, que é, bom, ok, estava aqui, já comecei a olhar para o meu marido de forma diferente, para o meu relacionamento de forma diferente, já estava ok. E só que eu precisava levar isso para o mundo de forma autêntica, de forma verdadeira, né? Como eu disse, tem que ter verdade em tudo que eu faço. E eu, na verdade, não conseguia me expressar no meu máximo. Eu achava que dava para ser mais verdade, achava que dava para ser mais clara, dava para comunicar melhor, dava para fazer isso, mas eu não conseguia. E eu queria trabalhar e viver 100% dessa área, ajudando as pessoas. Não queria mais pedir, né? E eu não conseguia porque eu oscilava emocionalmente, eu oscilava muito. Então, tinha semana que eu estava bombando, trabalhava, arrasava, rede social linda. Outra semana, meu Deus, não queria nem olhar para o celular. As pessoas me chamavam para eu atender, eu não atendia, porque, sei lá, aquela semana eu não estava bem. E eu não entendia o porquê. Então, gente, todo incômodo, você nunca deve perguntar, oh meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Você tem que perguntar o porquê que isso me incomoda. Porque aí você vai buscar a resposta. Né? Eu tinha um dom, né? Não sei se posso chamar isso de dom, mas eu tenho as minhas características, as minhas habilidades, eu quero colocar isso no mundo. E por que eu não consigo fazer isso da melhor maneira? Né? E eu não estava mais conseguindo, eu larguei o meu trabalho para viver só disso, e aí eu não estava conseguindo engrenar, né? E eu comecei a me sentir inferior, né? Porque eu trabalhei a vida inteira, desde os 15 anos fora. De repente parei, o marido segurando a barra sozinha, e eu em casa, vivendo o meu sonho, né? Que lindo, né? Como se fosse um pecado você viver o seu sonho. Eu comecei a achar que era. E aí eu falei assim, não, isso tem que dar certo. Eu tenho que fazer isso dar certo. Então, por que é que eu não estou conseguindo? E essa oscilação foi o meu terceiro ponto máximo, que eu queria entender e que eu queria curar em mim para poder seguir o meu trabalho, realizar o meu trabalho da forma que eu sei que eu posso. E aí, então, eu posso dizer que foi o terceiro basta, porque eu já tinha ouvido falar sobre sagrado feminino, mas eu achava meio nada a ver, assim, sabe? Eu não sei, até não precisa entrar muito em detalhes, mas dá um resumo. O que é isso exatamente para quem nunca ouviu dizer? Legal. Então, eu também não sabia, eu achava que era uma coisinha meio boba, mas, na verdade, quando eu comecei a me perguntar por conta das... Eita, voltou? Voltou! Aê, pode falar comigo. Aqui. Tá. Posso falar? Pode continuar. Então, vamos lá. Nessa oscilação, eu fui buscar, né, o entendimento do porquê, e eu descobri um vídeo que falava sobre os ciclos femininos, né, que falavam que a mulher, diferente dos homens, era cíclica e não linear, né, e que nós vivemos numa sociedade linear, né, onde vamos supor, você vai produzir 30 dias, né, é um mês, e a mulher, ela oscila o mês inteiro. Então, a mulher é 4, por isso que todo mundo fala que mulher é complicado, né? Mas nós, mulheres, somos 4 pessoas diferentes em um único mês, né? Então, quando eu descobri isso, eu entendi que, por exemplo, em 2 fases, que é quando o corpo da mulher está pré-ovulando e ovulando, ela está para fora, ela está expansiva, ela tem energia, tem vontade. E os 2, que é a pré-menstruação e a menstruação, ela está com a energia mais baixa. Ela está mais desanimada, mais na dela, mais introspectiva. Porém, ela está mais conectada com o divino.
Entendi. Ela está mais conectada com a sua intuição. Ela está no ápice do feminino. Então, eu descobri, através do sagrado feminino, que o homem tem uma energia masculina, que é a razão, que é a produção, é o criar, é a ação, e que a mulher, ela tem predominância numa energia do sentir, da intuição, da conexão, da nutrição, né? Tudo isso porque a mulher tem esse olhar de gerar vida, né? Não dá para aprofundar, né? Óbvio, né? Muito, porque é um tema bem extenso. Mas descobrir isso fez eu me redescobrir, eu me descobri como mulher, como feminina. Não anulando o masculino, mas entendendo que eu também posso ser feminina. Eu também posso tirar aquela semana e não me esforçar tanto, e não me cobrar tanto. Não era porque eu era preguiçosa, sabe? Ou porque eu era incapaz. Era porque eu sou mulher, é porque eu tenho essa energia feminina. E quanto mais eu sei lidar com ela, mais eu consigo produzir de um jeito inteligente que cabe a mim. Lembra? O fluxo da vida novamente, voltando, né? E um olhar, assim, mais para a espiritualidade da mulher também, né? Porque a gente fala muito sobre as deusas. Então, isso me conectou muito com a minha essência real, verdadeira, mais autêntica possível. E é isso que eu consigo hoje entregar muito mais, a minha verdade. E a essência masculina também, né? Eu entendi o que é isso dentro de mim, o que é isso no meu marido, o que é isso nos meus filhos, né? Afinal de contas, com 3 homens aqui. E hoje eu posso dizer que, eu sempre falo pro meu marido, até que enfim eu posso dizer que eu estou apaixonada, né, por você, por esse homem que você é, pela pessoa que você é, porque eu já não vejo mais ele com os olhos dos erros que cometemos ou pelas dificuldades que passamos, mas pelo ser, entende? Por algo maior, algo mais profundo. E hoje os círculos que eu faço é para ajudar as mulheres a se conectarem com essa essência feminina, resgatarem isso para que a gente possa trazer esse respeito de volta, né? Da energia feminina e masculina, para que as duas energias possam atuar iguais no mundo e não apenas uma energia que, quando você só olha para uma, foca só em uma, ela se torna doente, ela fica muito grande e sai, né, do equilíbrio, né? Então, muita força vira agressividade, né? Então, se a gente voltar a isso, trabalhar isso nesse resgate, a força vai só ser força, né? E tá tudo certo, que é o que a gente precisa, né? E assim, no geral, é isso. Muito legal esse do basta. Eu acho que todos nós temos alguma coisa na nossa vida que a gente precisa dar um basta, né? E muitas coisas nós não conseguimos fazer sozinho, infelizmente, porque nós não sabemos todas as ferramentas que existem, não conhecemos. Só para terminar, eu vou falar que aconteceu isso comigo tem pouco tempo. Eu estava bem gordinho e eu entrei numa academia por 1 ano sozinho e eu não consegui atingir a minha meta. Eu sozinho, indo todos os dias. Pelo contrário, eu ganhei hérnia, tive que fazer uma cirurgia, né? E quando eu contratei um profissional especializado que poderia me ajudar, que eu contratei um coach para me ajudar naquilo, eu recebi os resultados muito mais rápido do que naquele ano todo que eu fiquei dando porrada em ponta de faca, acho que fala em português, né? Dando murro e ponta de faca. Acho que é. Então é interessante o que você falou lá no começo sobre o coach. Ainda hoje em dia ainda está mais, né, mal falado, digamos assim. Mas um bom coach, um profissional, realmente acelera o nosso progresso, porque a gente sozinho, nós vamos chegar lá uma hora ou outra, né? Mas vai chegar no sofrimento. E uma pessoa mostrando o caminho, mostrando alguns atalhos que você pode cortar aqui e ali, é o que aconteceu com você. E quanto mais você buscou, mais você quis aprender. E eu tenho certeza que você ainda está buscando e aprendendo todos os dias, né, com essa turma. Sim, não para, não acaba, né? Como eu disse, é um jogo, você vai passando de fase, né? Mas assim, vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil, né? Você não vai caindo nessas armadilhas de ficar se detonando, entrando na culpa. Você sabe lidar, você sabe que, hoje eu não tô bem, tô triste hoje. Não é você nunca ficar triste, é você saber que hoje eu tô triste, preciso de um tempo pra mim, mas que isso vai durar só hoje, porque eu vou levantar,
que eu não sou essa tristeza, eu sou além disso. Isso é uma emoção, um sentimento. Então, eu vou senti-la, honrá-la, né? A gente honra o que a gente sente e depois de honrar isso, a gente consegue ter força para ir para a vida. A pior coisa é você reprimir, né? Raiva, ódio, tristeza, não reprime, porque aí ele fica voltando em momentos que você não quer. Mas se conhecer é isso, né? Então, o grande negócio aqui é dê um basta, né? Em tudo isso que você está vivendo, que você não está aguentando mais, não tenha medo. Dê esse basta, toma essa decisão, procura, né? Sente no seu coração o que te guia, porque quando eu fui pro coach eu não sabia nem o que era direito. Mas me guiou e eu me entreguei. Se entrega, porque na verdade a mudança é você. O outro é só um auxílio, ele vai ali te acompanhar, vai te ajudar. E é isso. Muito legal, Alice. Muitíssimo obrigado. Todas as informações da Alice, se você precisar entrar em contato com ela, tá na descrição aqui deste vídeo ou do podcast, se você estiver só ouvindo a gente. Beijo, fique com Deus, Alice. Nós vamos, com certeza, convidar você para voltar aqui com a gente, tá bom? Eba, eu volto. Tchau, tchau. Beijo, linda. Fica com Deus. Tchau, tchau.